ele vai falar o seguinte: ritual para devotar inimigos ou a si próprio, ou ambos, aos deuses do submundo e da morte. Praticamente o que a Mary Beard está dizendo lá também. E ele vai citar aqui o Macróbio, esse aqui é do século IV, o livro dele da Saturnália. Registra que nos tempos antigos cidades inimigas eram devotadas aos deuses do submundo, aos Dispater, né, e o Jobs Mani e os Manes, né? Após a Evocatio, chamada de suas divindades protetoras. A oração Carmen Devotionis, que ele cita na ocasião da Devotio de Cartago, chama os inimigos de substitutos vicários. Vocês lembram que Jesus como que se fala? É um sacrifício vicário? Então, veja, aqui nós temos esses caras que estão se devotando aqui também são vicários do comandante romano e seu exército, que são assim salvos. Uma variante mais conhecida desse votum genuíno é o tipo de devote atestado apenas para o Decius Mus, vou trazer para vocês aqui daqui a pouco, e menos inequivocadamente para seu filho e neto por volta de 300. O filho dele vai ter o mesmo nome dele, tá? Decius Mus, mesmo nome. Aqui o comandante romano vinculou um sacrifício da sua própria vida por meio de um auto consecratio com o devótio dos inimigos. Evocatio, tá? Não é, a gente fala evocatio, mas como que se fala em italiano? Eu acho que é o evocatio. Isso, o Scania sempre me puxa a orelha. Mas vamos, a gente está aqui no Brasil. Aqui, abrasileirando. Você quer fazer evocatio, fala. Agora, se quer levar um puxão de orelha do Scania, tá? Então, se você não só fazer assim, levar... ó, evocatio. Isso, evocatio. Eu vivo levando, quando vou falar com o Scania sobre evocatio, ele sempre me puxa a orelha. Evocatio, Francis. Tá bom, evocatio. Então, o evocatio era um ritual no qual se acreditava que os deuses do inimigo seriam convocados para o lado romano. Isso poderia criar a ilusão de que os deuses estavam favoráveis aos romanos, aumentando a confiança. Lembra que eu li o texto de vocês ali do Tito Livio? Tá? Aumentando a confiança dos soldados e incentivando-os a lutar com mais fervor, acreditando que contavam com a proteção divina. Essas táticas não apenas alimentavam o fervor religioso, mas também serviam como instrumentos eficazes de motivação nas campanhas militares romanas. Métodos de persuasão também eram usados e incluíam treinamento intensivo, disciplina rigorosa e o senso de camaradagem entre os soldados. Então, era um monte, uma combinação de várias questões, né, para os soldados irem para a luta. Oficiais também incentivavam orgulho nacional e a ideia de que a vitória traria glória a Roma. Além disso, a promessa de recompensas e reconhecimento ajudava a motivar os soldados a lutar com coragem e dedicação. O processo envolveu sacerdotes especializados e rituais específicos para apaziguar as divindades locais. Então, existia dois tipos de evocatio. Então, evocatio da guerra, evocatio da paz, que eu falei isso aqui para vocês no vídeo sobre como os cristãos surgiram, né? Eu falei sobre isso aqui. Então, evocatio da guerra. Um exemplo é a deusa Juno, que abandonou seu povo em Veios, cidade etrusca, em 396 antes da Era Comum, e ganhou um palácio no Monte Aventino, né, um templo. E aí a gente tem o evocatio da paz ou evocatio religioso. Ocorria por meio de interpretatio romana, um processo pelo qual os humanos identificavam e ressignificavam deuses estrangeiros com uma de suas próprias divindades. Exemplo, Ísis com Vênus, Magna Mater Cibele, seu nome grego, vindo da Frígia em 204 antes da Era Comum. Serapis se tornou também Júpiter. Então, no outro vídeo, eu mostrei para vocês... Interpretatio Romana. Se não existiu Paulo antes de 70 e começa com os evangelhos sinóticos, Jesus chegou em Roma através de um evocatio de guerra. Uhum. Como os autores inventaram Paulo e colocaram antes, então Jesus chega antes em Roma, ele vem pelo evocatio da paz. Da paz. Que era quando os soldados... Isso aí eu vou trazer na live que eu vou fazer para os membros, eu vou trazer esse texto.
que foram enviados, quem vai falar isso é o Valério Máximo, eles enviam mensageiros às cidades durante uma guerra lá, para trazer divindades para Roma, numa época de paz. Tá? E trazer religiões, cultos para Roma. Então, eles tinham essa necessidade. E quando eles faziam isso, eles traziam alguém que entendia dessa deusa para ser sacerdote. Então, por isso que Paulo e Pedro estão em Roma. Vocês entenderam? Porque ele não pode chegar lá, de repente, assim, do nada. Eles têm que ter alguém, tá? Sempre tem um sacerdote que é trazido de uma outra cidade, e esse sacerdote vai cuidar, tá? Então, por isso que Paulo e Pedro, eles vão para Roma pregar, porque o Pedro era o discípulo de Jesus, então ele conhecia o culto do seu mestre. Tá? Então, novamente, o autor é importante para fazer isso. Por que Pedro vai para Roma? Para isso, tá? Para que o culto de Jesus se tenha um sacerdote ali que entenda do assunto. Tá? Então, os autores estão inventando essas histórias. Francis, de onde você tira isso aí, Francis? Pode falar, pessoal. Eu acho interessante que justamente nesse período que a guerra acabou, mas o Deus está aqui. E agora, como é que a gente vai fazer para explicar que esse Deus veio lá da Judéia e chegou aqui em Roma? Sendo que foi, né, desenvolvido. Como é que a gente vai criar esse elo? Porque, se você parar para pensar, não tem criação de religião nos sinóticos. Não tem criação de teologia nos sinóticos, de dogmas. Então, como que a gente vai trazer isso? Como é que vai explicar isso em Roma? Simples, justamente. Eu preciso, como acontecia com os evocátios, você trazia um sumo sacerdote daquela, né, que conhecia sobre aquele Deus para poder ser o sumo sacerdote aqui em Roma, para poder. Isso valida a credibilidade do Deus do outro povo. Porque não adianta nada eu criar um Deus que eu estou dizendo que é judeu, mas eu colocar um sumo sacerdote romano. Então, cria-se a história, logicamente. Ali por trás de Paulo tem também questão dogmática, está tendo um monte de dogma, um monte de seita surgindo, teologias diferentes, alguém tem que ganhar. Quem é que ganhou? Quem criou uma história mais convincente que está mais antiga. Logo, então vamos colocar, tem que ter, como se explica esse hiato entre 30 e 70 de cristianismo? Do mesmo jeito que fizeram com Jesus, cria esse personagem e reloca ele no tempo. Então, e João, coincidentemente, não traz nada da guerra. Isso que é interessante, cara. João não traz nada da guerra. Aí, e justamente nessa hora é que ele é colocado como o Logos. Ou seja, o Deus, né? Uma reinterpretação do que eu já tenho. Então, porque como é que você vai criar religião em cima de um cara que não fala que eu não vim trazer a paz, e sim a espada? Como é que você vai fazer isso? Ser um deus da guerra, né? Que é a contramãe dele, que é a contramãe dele. Que é contramãe dele, Então, justamente ali em João, que a gente consegue ver claramente esse evocatio, essa interpretatio romana, que é justamente ressignificação, que é trazido logos, que traz um monte de conceito de deuses gregos que já estavam lá no panteão, para justamente entrar no panteão romano dessa forma. Não como evocatio de guerra, mas como evocatio de paz. Uhum. Na verdade, eu trouxe o texto aqui, eu tinha esquecido, né? Eu trouxe o texto aqui do Valério Máximo. Fala, Cris, eu trago depois aí. Fala aí, Cris. E o livro de Atos é o que vai fazer essa ponte, né? Vai essa pegar. Ponte. Perfeito. Vai pegar assim, de Pedro, passando por Paulo. Isso. Vai pegar de Pedro, vai passar por Paulo e vai chegar a Roma e ele vai pregar em Roma, tá? Paulo prega em Roma. Esperando lá o julgamento dele, lá, esperando a parada toda. Mas ele pôde pregar livremente, né? Ele ainda tinha uma casa em Roma para fazer isso. Cara. E no texto que eu trouxe lá em Atos de Paulo, ele tem uma fazenda e ele recebe os da casa de César. Mas e esses da casa de César, lembrando que eram escravos judeus, né? Não era da elite. E ele tem segurança via soldados romanos, né? Fazendo segurança dele. Via soldado romano. E justamente não tinha esse conceito, não precisava se criar essa história de perseguição. Tanto que seria o momento certo. Porra, se o Lucas está no final do primeiro século escrevendo ali sobre a história e está escrevendo Atos, que está criando essa ponte de ligação entre Judéia e Roma, por que não colocou já logo
a perseguição ali, se ela aconteceu. Mas não, é pelo contrário, é dizido que foi pregado com toda a liberdade, ainda é explícito. Morava com soldado eu e pregava. Preciso convencer. Exato. Porque eu preciso agora explicar como que espalhou essa crença. Porque foi pregado pessoal que diz... mas criou um problema lá na frente, porque lá na frente a gente criou perseguição. Mas aí a gente reconsidera aqui, a gente harmoniza. Sabe que o pessoal da tradição diz sobre Paulo, de quando ele ficou com Félix, que ele virou brother do Félix, né? Na história toda aí. Ele praticamente converteu o Félix. O Félix que era um governador. Aí dizem que demorou tanto lá com o Félix, né? O Paulo ficou tanto tempo lá, porque o Félix estava cobrando um cascalho para liberar ele dos discípulos dele. É por isso que demorou, mas não deu certo e depois ele foi levado a Roma definitivamente. Com base no que o pessoal diz isso. Fonte. Tem nada disso. O Félix é igual o Pôncio Pilatos, meu amigo. Ele tá ali, não vejo pecado em você, tô lavando as mãos. Vai lá pra Roma pregar livremente lá, meu amigo. O pai tá dizendo que não converteu ele, não. Converteu. Eu trago fonte aqui, né? Então, olha só que eu estava falando para vocês do Valério Máximo, eu tinha esquecido que eu tinha colocado aqui, eu achei que eu tinha colocado no outro slide da próxima live. Então, o Valério Máximo está escrevendo ali também no primeiro século, acho que é do século II, Valério Máximo. Fatos e lembranças, ele diz assim no livro 1 dele. Tão grande também foi o cuidado de nossos ancestrais, não apenas para observar, mas para aumentar a religião, que, por decreto do Senado, novamente, pessoal, quem é que cuida da religião? O Senado. Olha só, se não é o Senado trazer Deus e religião, ó, por decreto do Senado, 10 dos filhos do chefe dos homens foram enviados de sua cidade mais próspera e opulenta para os vários povos da Etrúria, para aprender a ordem e a disciplina da tradição sagrada. Aprender o quê? Uma outra religião. E quando resolveram adorar Ceres, à maneira grega, mandaram chamar Califana de Velha, que ainda não tinha recebido a cidadania, para ser sua sacerdotisa, para que não faltasse uma hábil amante das antigas cerimônias da deusa. Perfeito. Viram, pessoal? O Senado quer trazer uma religião. Não é o povo que vai lá e traz, olha, esse aqui é meu Deus, não é Paulo trazendo lá Paulo, Pedro, ó, Jesus. Não, pessoal, esquece isso. Isso aí é história, é teologia. Estou mostrando para vocês como se criava a religião. Mas, Francis, não tem nenhum acadêmico dizendo isso que você está falando. Sim, eu sei que não tem, tá? Mas aprenda aqui comigo. Tá? Então, era assim que funcionava. Então, o Senado mandava... Isso aqui na época de paz. Época de paz, que não é guerra. É o que a gente estava falando para vocês. Uhum. E aí, o que ele faz? Olha, traga alguém que conheça a deusa para fazer o culto. Então, é isso que eu estou falando para vocês. Por que Paulo e Pedro vão para Roma? Por quê? Porque precisava de um sacerdote que conhecesse o Deus. Tá? Não é à toa que eles são enviados para lá. Tá? Então, você vai saber disso aqui só aqui na Multiversal, tá, pessoal? Não, eu acho interessante esse texto de Valério Máximo, como ele explica exatamente o que o Senado precisava. Meu amigo, não vem só com teologia aqui, eu preciso de pessoas aqui, cara. Eu preciso de pessoas que legitimam esse negócio, que sejam daquele povo. Isso, Deus é de lá, então tem que ser um sacerdote. Tem que ser alguém de lá. Mas, Pedro, por que tem que ser judeu? Porque tem que ser judeu, porra! Caramba! A história é judaica, meu amigo. Tá? O Paulo e os outros autores estão tirando tudo que é de judaísmo, mas a história é judaica, então precisa ter os judeus ali. Vocês percebem a importância de Paulo? O que Paulo faz em Gálatas? Ele dá um tapa na cara de Pedro e diz, eu sou mais importante que os discípulos. Uhum. Paulo está tirando tudo que é de judaísmo. Por quê? Porque o público-alvo do cristianismo eram romanos. Mas como o personagem é judeu, a história é judaica, o único jeito é fazer o quê? Vamos limpar tudo que é de judaísmo. Quando a gente faz isso, vamos criar um personagem que era judeu, largou o judaísmo, né? Está ali pregando, dizendo, olha, se você vai fazer a circuncisão? Não precisa mais. Se você fizer isso, você não é de Jesus. Não precisa fazer sacrifício no templo. O próprio Jesus é o cordeiro.
a lei de Moisés, não, isso aí é esterco. Aqui agora só... Ou seja, eles aqueles caras lá, eles faziam tudo errado, gente, tudo errado. Por isso que eles foram derrotados. Tá? Tudo que eles faziam lá em sacrifício, fazia tudo errado. Não sabia nem ler o que eles escreveram. Tem que ser o que a gente está fazendo. Pelo menos tem 3 saídas dos judeus de Roma nas histórias, que eles são enviados embora porque ninguém aguenta, né, o culto deles lá, né? Os romanos ajudavam, né? Tinha uns que eram se interessados, mas você não tinha romanos ali no culto, eram os judeus em Roma, tá? Você não tinha templo de Javé lá, você tinha uma sinagoga lá, você não tinha templo de Javé lá. E aí, tipo assim, como que eles vão vender o cristianismo para romano com a história judaica? O que eles fazem? Pô, vamos ter que limpar tudo isso daí, tirar tudo que é judeu aí. Como que a gente faz isso, meu amigo? Vamos criar um cara aí, vamos chamar ele de Paulo, vamos colocar ele antes de 70 e vamos fazer esse cara limpando, tirando tudo que é de judaísmo. Pronto, a gente... E ele vai aonde? Ele vai pregar para os judeus? Não, ele vai pregar em colônias humanas para os soldados. Acabou, pronto. Eliminou o judaísmo do cristianismo. Coincidentemente, colônias militares de veteranos, de galera que se aposentou já. E galera que se aposentou até na Judéia que casou com judia. Então, precisava de alguma forma ali... sabe? Por que... E essas cartas, o que o Francis já falou, essa carta só existe, não tem envio para ninguém, não. Isso. Ela fica na gaveta do cara, do autor. Não vai pra porque não precisa. Porque não precisa ser verdade. Eu só preciso criar narrativa, é isso. A narrativa tem que ser tem que ser concisa, né? E eu acho sensacional. Esse texto aí de Valério Massa trouxe, essa ideia, porra, isso é sensacional. Cara, me lembrou uma coisa agora. Eu não sei se todo mundo assistiu Os 8 Odiados. No filme tem o personagem central que ele anda com uma carta de alguém lá que é muito fodido no governo americano, né? Só que ele é um pistoleiro, né? E o filme inteiro todo mundo fica perguntando da carta, como que é a carta, e quer ver a carta, né? Pra você ver essa coisa, né? De ter uma carta na mão com um selo ali pra dizer que ele é o cara, ele é o fodão. Não sei o que lá. Eu só acredito que você é fodão se você mostrar a carta dizendo que você é fodão. O cara mata todo mundo no filme inteiro. Ninguém acredita que ele é fodão. Mas o mais importante, pessoal, aconteceu Evocatio na Guerra de 70, sim ou não? Sim. Olha aqui. Então, esse cara aqui, isso aqui é um outro artigo também que o Pedro arranjou para mim. Obrigado, Pedro. É o Michael Vasta, Propaganda Visual Flaviana, Construindo uma Dinastia. Ele diz o seguinte no artigo dele, tá? Tudo isso aqui eu vou deixar para vocês. Ele diz assim, ó: a vitória sobre os judeus, o terceiro tema principal, é encontrada na exibição pública de 3 grandes temas da propaganda visual flaviana. Veja, não é eu, Scania, que falamos de propaganda flaviana, tá? Existe, tá? Novamente, como sua aparição no triunfo, ao colocar 2 dos itens mais sagrados de todo o judaísmo em exposição como uma peça de museu, havia uma clara demonstração do domínio romano sobre o povo judeu. Que os artefatos eram colocados num templo sugere um antigo ritual de evocatio, no qual os romanos convidavam o deus inimigo a abandonar a sua cidade e se juntar ao lado romano, tendo recebido a promessa de um novo templo em Roma. Como Javé não tinha uma estátua de culto, é possível que a mesa de ouro e a menorá ficava no lugar da estátua do deus judeu e que a colocação das relíquias no Templo da Paz simbolizava que Javé havia abandonado o povo judeu e foi para o lado romano. Plínio o Velho diz o seguinte em Histórias Naturais, livro 28. Verrius Flaccus cita autores que ele considera dignos de crédito para mostrar que, por ocasião de um cerco, era o costume a primeira coisa de todos, que os padres romanos convocassem a divindade tutelar daquela cidade em particular e prometer-lhe os mesmos ritos, ou até mesmo um culto mais prolongado em Roma. E ainda hoje, esse ritual ainda faz parte da disciplina dos pontífices.
Multiversal Flaviana. Sob censura e salvo melhor juízo.